Olá, alunos do ensino médio. Eu sou o professor Ezequiel e juntos, na nossa aula de Sociologia, nós vamos estudar sobre a indústria cultural e o consumismo. Então nós vamos contemplar esta habilidade, que é debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo do consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumismo e a adoção de hábitos sustentáveis. Então, a nossa pergunta: o que é a indústria cultural e a cultura de massa? Então, os objetivos dessa aula é compreender o que é indústria cultural e distinguir consumo de consumismo. Então, em aulas passadas, nós havíamos falado sobre a cultura popular. E lembrando que cultura popular é aquilo que dá característica a um povo. Mas a cultura de massa e a indústria cultural é totalmente diferente. Por enquanto que a cultura popular, aquilo que dá característica a um povo, é de baixo para cima, ou seja, nasce entre o povo, a cultura de massa e a indústria cultural é ao contrário, é de cima para baixo, com o objetivo de atender a demanda capitalista. E nós estamos inseridos em uma sociedade capitalista onde tudo é mercadoria. A vida é mercadoria, a morte é mercadoria, saúde é mercadoria, a educação também é mercadoria. Isso é o capitalismo. Mas aí, os nossos objetivos é compreender o que é a indústria cultural. Então, a indústria cultural, como eu já falei, é as indústrias que produzem algo para as pessoas consumirem. Mas, logicamente, que um consumo totalmente demasiado. Por quê? Um dos objetivos aqui é distinguir consumo de consumismo. Então, consumo é tudo aquilo que precisamos. Aquilo que as nossas necessidades básicas, nós, de uma certa forma, consumimos esses objetos para a nossa satisfação aí no caso das necessidades básicas. Mas e o consumismo? O consumismo é um consumo desenfreado. E para atender às demandas capitalistas, a indústria cultural, ela produz o quê? Ela produz filmes, ela produz livros, ela produz música, tudo aquilo para levar as pessoas a um consumismo. Agora, olhando para a nossa habilidade, que é debater e avaliar o papel da indústria cultural, ou seja, precisamos desenvolver um pensamento crítico em relação a essa indústria cultural. Por quê? Por causa desse consumismo desenfreado. Que esse consumismo, ele não leva em conta os impactos econômicos e muito menos os impactos socioambientais, levando as pessoas a um consumo totalmente desenfreado. Então, o que nós precisamos entender? Que esse pensamento crítico em relação à indústria cultural e esse consumismo desenfreado é para quê? Para termos a adoção de hábitos sustentáveis. Então, nós precisamos então entender que dentro dessa nossa sociedade precisamos sim desenvolver hábitos sustentáveis para termos uma sociedade sustentável. Porque os produtos que nós usamos no nosso meio ambiente, um dia eles vão acabar. E com esse consumo desenfreado, estará acelerando o processo. Então, a indústria cultural e a cultura de massa é aquilo que as indústrias produzem para alcançar uma grande massa da população com o objetivo de que? De gerar, de fato, esse consumismo que é a demanda capitalista. Agora, voltando aqui a falar que nós fizemos aí uma separação, o que é consumismo e o que é consumo. O que é consumo e o que é consumismo. Entendeu? Então, porque nós precisamos então desenvolver esse pensamento crítico em relação a isso para termos hábitos sustentáveis, de uma sociedade totalmente sustentável. Então é o seguinte, agora nas nossas próximas aulas, nós vamos então trabalhar com atividades como infográfico e mapa mental para quê? Para a fixação desses conteúdos que nós precisamos estar desenvolvendo nessas questões. Mas aí fica então aí a dica da nossa aula, né, que foi os objetivos, que é compreender o que é a indústria cultural, que
é aquilo que as indústrias produzem. Essa produção cultural ela é de cima para baixo, diferente da cultura popular, que é de baixo para cima, e distinguir o consumo de consumismo. Então, precisamos entender, consumimos aquilo que precisamos. E o consumismo nos leva a um consumismo desenfreado, ou seja, um consumo desenfreado de produtos que são produzidos pela indústria de entretenimento com o objetivo de satisfazer as demandas capitalistas. Então a nossa aula por hoje é essa, mas aí voltando a frisar, que nas próximas aulas nós vamos então trabalhar com algumas atividades para que esse conteúdo ele fique aí de uma certa forma fixada na nossa mente. Então vamos trabalhar com infográfico e um mapa mental, ok? Então nós vamos ficar por aqui e aí nós vamos se falando e nas outras aulas nós vamos estar desenvolvendo então outros conteúdos para que a gente venha estar cada dia mais apto para desenvolver então aquilo que as nossas habilidades elas nos propõem para desenvolvermos um pensamento crítico, tá ok? Então para vocês, tchau!